Quando nós falamos desse déficit em conta corrente, déficit comercial dentro do balanço de pagamentos dos Estados Unidos, ele vai um pouquinho além do campo comercial. Ele vai numa grande dependência dos Estados Unidos na importação de determinados produtos básicos, já citarei um exemplo importante, da própria China. Que hoje a China, ela é, digamos, eles estão em guerra, não dá para dizer, na minha opinião, pelo menos que não. Ou seja, são dois países que estão lutando aí por cada um do seu lado do mundo, mas para brigar por essa hegemonia. Então, imagina você depender do seu inimigo para ter produtos básicos para construção de armas, de produtos militares. Como é que você atuaria? Né? Veja, eu estive produzindo documentários 3 vezes na Venezuela, em Cuba, na Argentina com Milei, nos Estados Unidos, em El Salvador, que eu tive oportunidade de falar lá com pessoas próximas a Bukele, e o meu ponto é, como é que você negocia em El Salvador com aquele nível de criminalidade? A mesma coisa eu lido aqui, como é que você negocia com a China, onde você tem um partido comunista altamente controlador de uma economia com todo, se você não tiver mãos mais duras? De novo, falo que, na minha opinião, isso aqui, filosoficamente, eu sou contra esse intervencionismo, mas eu entendo esse diagnóstico como um todo. Então, o meu ponto é, imagina você depender de produtos militares para se defender do seu inimigo, só que ele é quem produz grande parte dos produtos militares, dos insumos para a produção das armas que você precisa para combater o seu inimigo. Então, veja que a situação ela é muito mais complexa do que a gente possa imaginar. Dito isso, um dos fatores que o Trump tem em mãos é justamente entrar nessa guerra que a gente está vendo. Um dos produtos que eu mencionei aqui, que até me surpreendeu alguns números que eu estava me debruçando nessa semana, é das terras raras que ficou famoso agora nos últimos tempos, né? Elas não são novas, mas de tempos em tempos nós temos novos produtos e digamos, serviços que vão pipocando e que se tornam importantes baseado na economia atual. Alguns números me impressionaram aqui. A China ela tem basicamente 50% das reservas de terras raras no mundo. Algo como, pelo que eu vi, de 44 milhões de toneladas, que é acima do dobro do segundo colocado, que é o Brasil. Só que tem um ponto, ela produz 70% dessas terras raras no mundo, então mostra que ela tem uma produtividade muito grande ao conseguir extrair esses materiais, né? E por quê? Pelo que eu estava vendo, esses materiais são muito dispersos, né? E, portanto, há um custo muito grande para a iniciativa privada tirar. Já na China, como você tem basicamente o Estado centralizando em absolutamente tudo, ele não necessariamente está preocupado só com o custo, né? E isso, obviamente, colocou eles numa vantagem competitiva, repito, não que eu apoie esse tipo de política, mas colocou ele numa vantagem competitiva frente a outros países. E os Estados Unidos, por exemplo, que eram, entre os anos 60 e 80, era o principal produtor desses materiais. A China ultrapassou, né? E ele foi transferindo isso para a China para ser importador dos produtos que hoje dependem para a produção de submarino ou de armas nucleares. Ainda não te contaram uma grande certeza no mercado livre de energia. Na hora de comprar energia, quem for atendido por especialistas vai fazer os melhores negócios. A Energia Livre CEMIG tem consultores especialistas no assunto para você fazer o melhor negócio e ainda receber todo o apoio na migração. Mude para o mercado livre de energia com a CEMIG. Mais certezas? Nenhuma surpresa. Ou de radares que são altamente importantes no combate disso tudo que a gente está vendo nesse mundo bélico de hoje em dia, né? Esse choque de placas tectônicas que estamos vendo. A China, ela faz, o mais importante, além da extração, ela faz por volta de 70% de todo o refino desses produtos extraídos. Então, claramente, os Estados Unidos também têm uma dependência do refino desse material, da parte que é extraída nos Estados Unidos e o resto que ele precisa importar. Ainda o valor é muito baixo do que ele importa frente a valores totais do PIB, mas de qualquer maneira, cada vez mais a demanda por esses produtos parecem que continuarão crescendo,
pelas demandas atuais e até por produção de energia, que a gente está vendo que cada país quer ter a sua própria produção de energia maior, Estados Unidos é um deles, claramente, para não depender de terceiros e muito menos depender da China, como eu falei, que é o amigo dos Estados Unidos de hoje em dia. Portanto, eu acho que tem essas coisas um pouco mais profundas do que a gente simplesmente analisar a ponta do iceberg, que é justamente assim, ora, temos esse problema e é puramente comercial. O Trump está defendendo a liberdade de expressão no Brasil porque o Brasil se tornou um país autoritário, que já estou dando minha opinião, eu concordo com isso também, que hoje a gente tem certos receios aqui no Brasil. Mas, de qualquer maneira, está falhando aqui, né? Então, mas, de qualquer maneira, o meu ponto é... Obrigado. Bom, mas, de qualquer maneira, o ponto que eu estava mencionando aqui é aonde entra um Brasil nessa seara toda? Quando Lula, e aqui, de novo, eu acho que são... Eu fiz esse breve puxado histórico para entender, para mostrar que, na minha opinião, a coisa é muito mais profunda do que simplesmente a parte das tarifas. Quando a gente traz o Brasil para esse cenário, para esse contexto, me parece que tem ali um divisor de águas. E esse divisor de águas, digamos, esse ponto de inflexão mais profundo, foi na cúpula dos BRICS, que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu sou ruim de data, mas deve ter 2 meses, mais ou menos, isso aí, 1 mês e meio, 2 por aí, um pouco mais, tá? Em que vocês devem lembrar que o presidente chinês não veio, né? Acho que o México também mandou alguém do segundo escalão, o Putin não veio, e o Lula abertamente começou a bater no dólar e bater nos Estados Unidos mais forte. O meu ponto aqui é que eu acho que ele fez sem estratégia alguma. Veja, a China, por exemplo, vem comprando ouro físico para a reserva do seu Banco Central há mais de 3 anos, em quantidades altíssimas, e poucas pessoas sabem disso. Quem, de repente, é alguma coisa mais técnica. Eles vêm fazendo de maneira mais calada, de maneira mais estratégica. O Lula pegou o microfone, sem que a opinião dele fosse pedida, e ele resolveu bater nos Estados Unidos e no dólar. Só que, quando nós analisamos o nosso balanço de pagamentos, que o Lorival muito bem citou, diferente dos Estados Unidos, nós somos deficitários na conta de serviços e somos superavitários na balança comercial. Só que a nossa transação corrente ela é altamente deficitária. E tem um ponto importante que começou a ser noticiado faz umas 2 semanas. Os investimentos estrangeiros diretos não estão mais sendo suficientes para financiar o déficit em conta corrente. E quem são os principais, ou quem é o principal investidor de longo prazo, não investidor em carteira, que está dentro da conta financeira, da conta de capital, dentro do balanço de pagamentos, que é o nosso maior investidor de longo prazo, disparado aos Estados Unidos. Ou seja, a gente resolve bater nos Estados Unidos sem ser chamado, e eu não estou dizendo que ele não pode ter uma estratégia, se quiser, de desdolarização. Tem um livro que eu recomendo, de Hayek, que eu gosto muito, que é a Desestatização da Moeda. Ele foi prêmio Nobel em 74, e eu sou amplamente a favor de moedas que compitam entre si. A moeda que tiver demanda, ela vai sobreviver. Uma moeda que não tem demanda, ela vai a zero, e essa moeda se torna inflacionária e as pessoas não demandarão essa moeda. Mas, sem ser chamado, você bater naquele que é o disparado maior investidor de longo prazo no seu país, sendo que ele é muito mais forte do que você, me parece algo sem estratégia. Mesmo que ele queira fazer isso, me pareceu completamente sem estratégia. E ele continuou. Vamos lembrar que ele chamou o Trump de fascista. Enfim, de novo, pouco me importa a opinião dele. Não é isso que eu estou entrando. Mas qual a estratégia de fazer isso? Será que é a melhor maneira dele ter feito isso? De novo, sem ser chamado, sem que a opinião dele fosse solicitada. Queimou à toa. E aí, obviamente, começaram. Foi logo depois disso, vieram as tarifas, e as tarifas, obviamente, impõem um custo muito alto.